Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Estado Crítico. Obrigada por continuar na nossa companhia. Já sabe que estamos aqui na Regiões TV até às 11h30. Do meu lado direito tem Hilda Figueiredo e também Eduardo Vitor Rodrigues. Aos dois, obrigada pela presença neste Estado Crítico. E ao meu lado esquerdo, Pedro Sampaio e também João Teixeira Lopes. Aos dois também, obrigada. Boa noite aos quatro. Vamos começar exatamente por um tema que deixamos ainda em aberto na semana passada, na última edição deste Estado Crítico, que é, de fundo, o papel do Estado no atual enquadramento financeiro, económico e também social. Pedro, o debate começou pela palavra refundar, depois, ao longo do último mês, muitos sinónimos foram aqui encontrados e, segundo o Ministro das Finanças, existe aparentemente um enorme desvio entre aquilo que os portugueses acham que devem ser as funções do Estado e aquilo que estão dispostos, no fundo, a pagar por isso. Que desvio é este? Há, de facto, uma ideia contraditória entre aquilo que as pessoas, o cidadão comum, está disposto a pagar e aquilo que ele espera que o Estado faça por si? Eu acho que sim, e acho que a culpa não é dos cidadãos. Eu acho que durante muitos anos as pessoas habituaram-se a ter um Estado excessivamente interventivo nas mais diversas áreas, desde a saúde, à educação, ao ensino, à segurança e muitas outras áreas de atuação, em que tudo era assumido pelo Estado. E, portanto, este foi o percurso de Portugal durante muitos anos, e é evidente que não é só uma geração que sente isto, são várias gerações. Ontem foram os filhos que hoje são pais e que já têm filhos que se habituaram, de alguma forma, a viver neste meio em que o Estado tem um papel paternalista em relação aos cidadãos. É evidente que nós agora estamos a sentir na pele o efeito de muitos anos de um excessivo peso do Estado na intervenção da vida pública e da vida social e económica e, portanto, hoje estamos naquela situação em que o ajuste, o equilíbrio entre aquilo que o cidadão está habituado a que o Estado lhe dê e aquilo que está disposto a retribuir é claramente diferente. Eu não gostaria que esta discussão se centrasse num diálogo negativo entre o cidadão e o Estado. Eu acho que ambos têm culpa, porque o Estado tem sido, e é assim, administrado por sucessivos governos, que também foram criados juntamente com a banca, juntamente com muitas outras instituições, e com um certo conceito de vida, sobretudo a partir dos anos 80, em que tudo era permitido, tudo era dado. E, portanto, o governo não teve esse papel. O cidadão, homem, mulher, falível com as suas fraquezas, com as suas maneiras de ver o mundo, com os seus anseios, com as suas ambições, habituou-se a viver neste caldo de intervenção do Estado e hoje as coisas não podem ser assim. Portanto, eu acho que temos que concluir e temos que interiorizar que o Estado não pode ter o peso excessivo que tem. Os cidadãos têm que perceber que nós temos que fazer um ajuste. É claro que são ajustes difíceis, mas são inevitáveis. O que não podemos nunca permitir e favorecer é que haja um diálogo negativo, um confronto entre a expectativa de vida do cidadão e o próprio papel do Estado e dos governos. João, como é que pode existir, como é que se pode encontrar este equilíbrio? É o Estado como um todo que tem que emagrecer? É o Estado social? O que é que tem que acontecer daqui para a frente? Eu não tenho dúvidas de que há no Estado áreas e domínios que podem ser repensados no que significa a despesa supérflua, por exemplo. Toda a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, se multiplicaram aqui além institutos, por exemplo. Toda a gente sabe também que, eventualmente, há, nomeadamente no organigrama do governo, ainda agora soube, aliás, há nomeados a mais. Veja, por exemplo, o escândalo que tivemos recentemente, sabendo-se que os portugueses tiveram um corte de salário e de subsídio de Natal e, no entanto, nomeados do governo que estavam a receber 15 salários, não 14, 15 salários. Veja bem o que isso é em termos de despesa excessiva. Nós sempre defendemos, inclusivamente, Bloco de Esquerda, que devia haver um orçamento de base zero. Todos os anos, esse orçamento permitiria identificar as zonas de desperdício e permitiria que não houvesse despesa desnecessária. Agora, não tínhamos dúvidas, esta questão da refundação do Estado
é um estratagema que o Governo encontrou, em primeiro lugar, para desviar atenções. Desviar atenções das consequências previsivelmente desastrosas deste Orçamento de Estado e de um consenso enorme que se gerou. É um plano B deste orçamento? É um plano, antes de mais, de marketing. É um plano de marketing para desviar atenções, porque é uma tentativa de colocar o país a discutir não o orçamento, mas a discutir outra coisa que está ao lado do orçamento e que representa, além do mais, um programa ideológico. Qual é o programa ideológico? É aproveitar, evidentemente, os ditames da Troika, aproveitar a existência de um memorando e de um período de ajustamento para cortar a eito no Estado Social. Repare, quando se fala em refundar o Estado, no fundo, nós estamos, sem dúvida nenhuma, a assistir a uma tentativa de eliminar aquilo que ainda existe de Estado Social, que já está muito enfraquecido. Basta pensar nos cortes em abonos de família, nos cortes em prestações sociais, nas taxas moderadoras que as pessoas têm de pagar, e basta pensar que este Estado que temos hoje, enfraquecido, ainda assim é o garante de que muitos milhões de portugueses não estejam na situação de pobreza. Os dados estão aí para mostrar. Se não fossem as prestações sociais, as transferências sociais, nós não teríamos uma taxa de pobreza que andará, os números já estão certamente desatualizados, mas que andará nos 18%, 20%, teríamos o dobro, praticamente. Portanto, é para desviar as atenções, é evidentemente para tentar encontrar um terreno de encontro com o Partido Socialista, um terreno de proximidade com o Partido Socialista e que passaria até pela revisão constitucional, mas é no essencial, isso sim, um programa ideológico que tende a acabar com o que nós conhecemos como Estado Social, o que significa um agravar muito forte, ainda mais forte, das desigualdades sociais. Eduardo, mas fala-se também nesta ruptura, por exemplo, da segurança social. É preciso o quê? Medidas logo à partida, ou seja, medidas que fomentem uma maior natalidade. É preciso inverter a nossa pirâmide. É isto que é preciso fazer e não tanto, se calhar, ir pelos cortes no Estado Social? Sim, boa noite. Eu gostava de começar por, passando a publicidade, fazer uma referência, enfim, na verdade uma dupla referência a dois textos, um livro e um texto que foi agora recentemente publicado no blog de um sociólogo de Lisboa, o Luís Capucha. O blog chama-se Café Vila Nova, é o último texto que ele publicou, exatamente sobre o conceito de refundação e a sua aplicação ao caso português, e um livro que, não sendo um livro, digamos assim, temático, porque é um conjunto de artigos que até relativamente diversificados, já aqui referi, é um livro coordenado pela Raquel Ventura e que se chama Quem Paga o Estado Social. E nestes dois elementos nós encontramos pistas muito interessantes para a análise que temos que fazer. Por um lado, a questão da revisão das funções do Estado ou das funções sociais do Estado é urgente. Não porque tenhamos Estado a mais, mas porque temos Estado a menos em muitos sítios e Estado excessivo noutros. Problemas atuais, contemporâneos, que vão marcar os próximos 30, 40 anos, as próximas duas gerações, como a taxa de fecundidade de 1,34 filhos por mulher, o nível mais dramático de envelhecimento demográfico, na verdade de duplo envelhecimento demográfico da sociedade portuguesa, níveis de qualificações que estão baixos nas zonas mais enfraquecidas do país, a região norte, veja-se nomeadamente, ou seja, um conjunto de novas problemáticas que têm necessariamente que apelar à intervenção do Estado. Isto implica que o Estado olhe para estas problemáticas como novos desafios e, portanto, tem aqui que ter um envolvimento que ainda por cima não precisa ter um caráter muito inovador, porque outros países já viveram estas mesmas circunstâncias e com políticas que não foram, aliás, dramáticas do ponto de vista do impacto no orçamento, foram políticas importantes. Eu lembro, por exemplo, uma das primeiras medidas pró-natalistas que a Dinamarca tomou foi promover a habitação, o arrendamento a partir da habitação pública a custos muito baixos,
para jovens, porque se percebia que os jovens estavam a sair cada vez mais tarde de casa dos pais, fenómeno que nós vivenciamos nos dias de hoje. Isso tinha uma consequência óbvia na formação de família, qualquer que seja o tipo, portanto, a resolução do problema habitacional foi, curiosamente, uma forma de antecipar aquilo que tecnicamente se chama o intervalo protogenésico, portanto, a idade a que a mulher tem o seu primeiro filho, que em Portugal está quase a chegar aos 30 anos. Bom, a estes desafios o Estado tem que dar resposta. E nós não podemos, e o texto do Luís Capucho é muito interessante, porque de facto diz, nós precisamos de uma refundação do Estado. Agora, não é uma refundação neoliberal como o Governo tentou pôr em cima da mesa, que é começar ao contrário, que é, em vez de diagnosticar os problemas, dizer, temos que cortar 4 mil milhões. Quando, em bom rigor, ao mesmo tempo a Raquel Ventura mostra em vários dos artigos dos convidados que tem a escrever no livro que referi, mostrou uma coisa muito simples, que aliás é muito fácil de perceber no Orçamento de Estado desde há uma data de anos esta parte. Aquilo que são os impostos pagos pelos trabalhadores imputáveis ao trabalho são suficientes para sustentar as funções sociais do Estado, saúde, educação e pensões. Ainda que a pressão das pensões esteja numa escalada, verdade, mas ainda são suficientes. Agora, o que o Estado Social não é suficiente e os descontos do Estado Social não são suficientes para pagar educação, saúde e segurança social, mais PPPs, ostentação do Estado, injeção de forma desmesurada de dinheiro em empresas que se percebe estão a ser limpas para um processo de privatização que vai significar um encaixe de dinheiro num determinado momento orçamental, mas que depois significa perdas enormes. E, mas portanto, é possível cortar aí? Ou seja, o Estado pode inverter também a sua função de maior empregador do país? Não, mas eu acho que o Estado não tem que inverter essa função. O Estado tem efetivamente que limpar algumas coisas, há domínios que têm que ser... o Estado tem que ser bom gestor, até para nós podermos defender o papel do Estado como ator na economia e não como regulador, como mero regulador. Para defendermos o Estado como ator, nós temos que dar bons exemplos da capacidade de gestão do Estado, porque senão fica difícil. Você defende o Estado como ator e a seguir tem a TAP a dar prejuízo, as pessoas começam a pensar, bem, mais vale entregar a TAP aos privados que eles é que gerem bem. O Estado tem que ser um bom gestor. E se para isso for necessário fazer ajustamentos, depois far-se-ão. Agora, você não pode começar com um país, já não é um orçamento, porque com o orçamento eu concordaria em absoluto, um orçamento de base zero, mas o que está a ser tentado é uma espécie de país de base zero, alicerçado na ideia que não é uma ideia verdadeira de que o Estado é excessivamente grande e que é excessivamente pujante, excessivamente não sei o quê. Não é nada excessivamente. Nós temos neste momento um problema de atrofia no Estado que não tem que ver com as excessivas funções do Estado, mas com a queda do PIB e com a queda da receita do Estado. E, portanto, as funções que hoje são menores do que eram há 2 anos têm maior peso no conjunto do PIB porque o PIB é menor e não porque as funções cresceram. Portanto, nós temos hoje um problema que é um problema de crescimento, não é um problema de reequacionamento das funções do Estado. E quando tivermos que reequacionar as funções do Estado, que seja para enfrentar de frente, com força, os novos problemas que aí estão. Nós corremos o risco de não enfrentar os novos problemas, as questões da natalidade, do envelhecimento, que referiu e muito bem, as questões do desemprego estrutural, até das novas formas de emprego associadas à precariedade. Não respondemos a nada disto e ainda por cima vamos amputar uma série de domínios que deixam mais vulneráveis aqueles que já eram vulneráveis na sociedade portuguesa. Hilda, o Ministro das Finanças deixou claro esta semana e também um aviso que o fim do programa de ajustamento não marca o fim do próprio ajustamento. Isto quer dizer o quê? Que mesmo depois de 2013, 2014 e por aí adiante, vamos continuar com a austeridade? Se este governo continuar com estas políticas e se estas políticas prosseguirem, o que temos aí é a destruição de um Estado ao serviço dos cidadãos para termos um Estado exclusivamente ao serviço dos grupos económicos e financeiros, porque é disso que se trata. O que pretendem, aliás, todo o programa que está em cima da mesa, é de inverter as funções do Estado. Em vez de termos um Estado
ao serviço dos cidadãos em geral, protegendo-os nas áreas em que é necessário e dando condições a todos no prosseguimento, aliás, e na concretização dos direitos humanos fundamentais. E estamos a falar de educação, de saúde, de segurança social, e que podíamos alargar e devíamos à cultura, à habitação. São direitos humanos fundamentais. É a Declaração dos Direitos do Homem de 1948 que o define. E o que o Estado português está a fazer desde a Constituição de Abril de 1976 é pôr em prática estes direitos laborais, sociais e económicos. Portanto, um Estado ao serviço dos cidadãos. Foi a grande alteração da Constituição de Abril, depois da Revolução de 1974. O que é que agora se pretende? Não é só agora, mas com este governo se está a pôr em prática acelerada. É alterar este objetivo do Estado. Não é destruir o Estado, é destruir um conceito de Estado para construir ou reconstruir, se quisermos ir ainda mais atrás, um outro conceito de Estado. Um Estado que sirva exclusivamente os interesses dos grupos económicos e financeiros. E por isso não vão, no Orçamento de Estado, não cortam, não é apenas o dinheiro para as participações público-privadas, não é só esse, não cortam isso, como não cortam os benefícios fiscais para os grandes grupos económicos e financeiros, como não cortam, digamos, todo um conjunto de atividades, incluindo estudos, incluindo de apoios a grandes empresas. Isso não é tocado, pelo contrário, isso é reforçado em muitos casos e não se taxa as transações financeiras, não se taxa, portanto, não se aplicam impostos sobre os lucros que resultam, enfim, de todo este Estado. Não há coragem para que isso aconteça? Não é uma questão de coragem, é uma questão de concessão de Estado. É uma questão de um governo que está ao serviço exclusivo desse setor, ou seja, dos grandes grupos económicos e financeiros portugueses e estrangeiros. E que, portanto, 99% da população não lhe interessa. 99% da população só serve para